TPM, existe o lero-lero da mulherada? Bom, gente, existe sim, e é uma coisa que tem que ser realmente levada a sério aí, tá? Então, no período pré-menstrual, né, que é a fase lútea, né, aquela fase que antecede o início da menstruação, nós mulheres sofremos por uma grande mudança hormonal. Então, hormônios aumentam, alguns caem bruscamente, o que leva aí à presença de alguns sintomas, que podem ser tanto emocionais, como, por exemplo, às vezes a gente fica mais irritada, mais chorona. Pode ser também sintomas físicos, como, por exemplo, dor de cabeça, dor nas mamas, prisão de ventre, né? Às vezes fica o intestino mais preso, inchaço, né? Entre outros sintomas aí. Só que o que a gente deve ter uma atenção, que existe a síndrome pré-menstrual e também existe o transtorno disfórico pré-menstrual. Nesse caso desse transtorno, gente, tem que fazer um acompanhamento aí com psicólogo, psiquiatra e às vezes até mesmo o uso de algum medicamento. Pois nesse caso, os sintomas são mais aumentados, são mais exacerbados do que numa síndrome pré-menstrual comum, tá? Nesse caso, por exemplo, só para vocês terem uma noção, algumas mulheres às vezes pedem um divórcio, pedem demissão, sabe? Tem uma alteração hormonal ali, uma alteração de humor, né? Mais agressiva, tá? Então tem que ficar atento, fazer uma avaliação para ver se realmente é só uma síndrome pré-menstrual ou se é um caso mais específico, mais agravante. E se for uma síndrome pré-menstrual ou até mesmo nesse transtorno, a gente consegue fazer algumas modulações para melhorar, amenizar, né, ou às vezes até mesmo eliminar alguns sintomas. Por exemplo, no caso de dor nas mamas, enxaqueca, cólica, isso ocorre porque tem um processo inflamatório ali. Então, quando a gente utiliza alguns alimentos anti-inflamatórios, alguns chás, umas estratégias anti-inflamatórias aí nesse período que antecede aí, a gente consegue minimizar esses sintomas. Em relação ao humor, né, essa questão de ficar mais, às vezes, deprimida ou mais irritada, a gente também consegue fornecer alguns nutrientes para potencializar a melhora desse humor, que é o caso, por exemplo, do aminoácido triptofano, que a gente encontra aí no ovo, encontra também na semente de abóbora, né, entre outros alimentos. Quando a gente oferta ele ali no café da manhã, a gente consegue melhorar um pouco o índice da serotonina, né, que é o hormônio responsável pelo prazer, pelo bem-estar, né, então a gente consegue melhorar um pouco aí esse nível, então a gente melhora um pouco aquela irritabilidade, aquela tristeza ali, às vezes, que a mulher pode sentir nesse período. E além disso, existem várias outras estratégias de acordo com o que cada paciente, né, tem, com o que cada mulher sente ali no determinado período. Então, é importante fazer uma avaliação, né, pra gente ver se realmente é só a síndrome pré-menstrual ou se é esse transtorno disfórico. Se for o caso do transtorno disfórico, a gente encaminha para um acompanhamento aí, médico, né, com psiquiatra. Se for só a síndrome pré-menstrual, a gente modula alguns hábitos alimentares, coloca alguns alimentos específicos para melhorar aquele sintoma que aquela mulher sente, tá? Então é normal a TPM, mas não é uma coisa que você precisa ficar sofrendo com isso. A gente consegue modular e melhorar esse quadro, tá bom?